Boa noite, minha irmã Severina, Jesus lhe abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje Josué não vai estar comigo, acredito que amanhã ele deve estar junto com o irmão Júnior, a irmã Michele, e a gente vai começar uma série na segunda, na quarta e na sexta, lendo a Bíblia. O que é que nós vamos fazer? Vamos ler a Bíblia junto com vocês, dar algumas opiniões, não é? E verificar algum tema interessante que tenha naquele versículo, naquele capítulo, e a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Mateus, não é? Que é basicamente a genealogia de Jesus, né, mostrando a descendência de Jesus. Mas, porém, quando a gente estava lendo um tempo desse, fazendo um estudo, né, sobre essa leitura, uma coisa interessante que me veio na hora foi no versículo 5, dizendo: Salmo foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe, não é? E aí, quando eu li a mãe de Boaz foi Raabe, me veio, não é? O desejo de um dia falar sobre o assunto, né? Como é que uma prostituta naquela época se torna uma pessoa da linhagem de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, e está muito interessante mesmo, está muito show. Então, diariamente, nesses dias, nós vamos ler a Bíblia, vamos ler primeiro o livro de Mateus todo, e cada capítulo desse nós vamos pegar um versículo e vamos falar sobre ele. Infelizmente não vai ser uma coisa curta, lógico, não é? Porque são muitos capítulos que a Bíblia tem, e nós vamos terminar isso aí daqui a um bom tempo. Mas que cada estudo desse eu tenho certeza absoluta que vai tocar no teu coração, não é? Ontem foi o Seven Day, né, o dia 7/4/2020, onde há mais ou menos 30 dias atrás a gente estava fazendo um propósito com Deus de jejum, oração e clamando ao Senhor para que
ele definitivamente acabasse com esse vírus. Mas, infelizmente, não alcançamos a quantidade de pessoas esperadas e foi tipo assim, uma decepção para a gente a quantidade de pessoas que abraçaram essa causa, o que mostra que o povo ainda, o coração dele está muito envolvido com outras coisas, não é? E ao mesmo tempo a gente fica triste, mas não perdendo a esperança, não é? Fica triste, mas não perdendo a esperança, porque deveria ser uma obrigação de todos, não é? Estar junto por uma causa dessa que, a meu ver, é tão nobre, não é? Ter um dia para que a gente possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas, infelizmente, não houve a possibilidade, como também a gente tinha um desejo de passar esse dia, o Seven Day, dia 7, em oração, em comunhão com alguns irmãos, não é? Procuramos um local muito afastado, uma praia muito distante, para que a gente pudesse fazer um culto ao ar livre. Mas, infelizmente, também fomos proibidos de fazer esse culto ao ar livre. Então, basicamente, a gente conseguiu fazer adoração ao Senhor, mas não da maneira que a gente queria. Além de, não é? A gente não ter a quantidade de pessoas esperada, que já foi triste para a gente. Não pudemos, não é, dentro de uma programação, dentro de um cronograma, concluir o que a gente estava pensando. Porém, eu acredito que foi bom, porque nós tivemos uma oportunidade de fazer várias profecias, né? Várias reações proféticas, digamos assim. Deixa eu baixar aqui o som do computador, porque ele fica fazendo esse barulhinho chato e fica ruim. Bem, e aí, como eu estava falando, nós somos proibidos, fomos na nossa Kombi, né? A gente ia fazer um culto ao ar livre, lógico, sem aglomeração de pessoas afastadas, mas mesmo assim, mesmo num lugar distante, não é? Nós somos proibidos de fazer esse clamor ao Senhor, não é? Esse louvor a Deus e engrandecer o nome do Senhor lá nesse local. Como eu falei, fizemos alguns atos proféticos, né? Alguns atos proféticos, foi bom por causa disso. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer grandes coisas naquele local. Tenho mesmo, tenho certeza. Fica na praia de Campina, na Paraíba. Tem duas praias de Campina, uma que fica em João Pessoa e outra que fica em Rio Tinto. Essa de Rio Tinto, perto da Barra de Mamanguape, um local que é a coisa mais linda do mundo, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus separou aquele local ali para ele. Tenho certeza, não tenho nem dúvida disso. Mas vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí, que a gente vai orar por você. E vamos começar o nosso estudo, que fica no livro de Mateus, capítulo 1, todos os versículos. Amém? E vamos amanhã não, quarta-feira, falar do 2, depois na sexta do 3, e aí um dia vai ser eu, outro dia os irmãos virão fazer a live aqui com vocês, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Abençoa todas as pessoas que estão nessa live e que elas irão futuramente estar assistindo, não é, esse vídeo. O Senhor, Pai amado e querido, faça com que elas tenham amor pela Tua palavra, porque sem a Tua palavra esse mundo fica sem direção, sem a Tua palavra nós ficamos sem direção. E ao longo do tempo, Pai amado e querido, o Teu livro foi cada dia se passando e o povo se afastando dele. Então, se a gente quer ter comunhão contigo, a Tua palavra é a direção para isso. Se a gente quer te conhecer, a Tua palavra é a direção para isso.
Então, Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha mover no coração dessas pessoas amor pela tua palavra, que eles possam, não é, um dia sim, um dia não, estar aqui conosco, para que a gente possa trazer para eles mais entendimento sobre a tua palavra. E onde estiver palavras de bênção, Senhor, nós estaremos profetizando bênção à vida dessas pessoas, porque a tua palavra também traz bênçãos para as pessoas. Nós cremos, Pai amado e querido, que na leitura bíblica, independentemente do capítulo e do versículo, o Senhor estará trazendo libertação, cura. O Senhor estará trazendo para essas pessoas um benefício tremendo. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. O livro de Mateus, nessa Bíblia de estudo aqui, fala na introdução, duas coisas mostram a importância do Evangelho de Mateus. Foi o evangelho mais citado pelos escritores cristãos nos primeiros séculos depois de Cristo e acabou sendo colocado como o primeiro dos 4 evangelhos na ordem que aparecem no Novo Testamento. O leitor fica impressionado com a ênfase que o evangelho dá aos costumes e ensinamentos dos judeus. A primeira coisa é a lista dos antepassados de Jesus, que traça a sua descendência desde Abraão, né, que é o que nós vamos ler hoje, que é o fundador da raça e da religião dos hebreus, ao qual nós somos descendentes, e fundador da raça e da religião, e inclui o rei Davi, o mais importante de todos os reis de Israel. Assim começa a história de Jesus, o Senhor e Rei, isto é, o Messias que Deus havia prometido enviar ao povo de Israel. Eu tenho um amor pela Bíblia, não é? Que é uma coisa assim, é fantástica para mim, entendeu? Eu acho um livro maravilhoso, tinha que ser divino, né? No capítulo 1, o meu título na minha Bíblia é uma Bíblia da Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, e Jacó foi o pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. E Salmo foi pai de Boaz, que é onde a gente vai chegar, é sobre o que nós vamos falar hoje. E a mãe de Boaz foi Raabe. E eu quero também falar sobre a esposa de Boaz, que foi Ruth. Vou falar um pouco também nesse estudo que nós estamos fazendo, né? Uma leitura, mas nós vamos ter um estudo, não saia dessa live. Veja a live até o final, porque está muito, muito, muito bacana esse estudo. Quando eu falei para os irmãos, quando eu olhei, e a mãe de Boaz foi Raabe, nossa, isso aí me deu assim uma curiosidade, entendeu? A mais, né? Uma curiosidade a mais para ir buscar algumas coisas sobre a vida de Raabe, a vida de Ruth, e é o que nós vamos compartilhar hoje. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth, que também nós vamos falar um pouco sobre Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Interessante é porque nessa Bíblia aqui, não é, fala que a esposa de Urias, não é, e tem algumas que falam em Betseba, não é? Ou Betseba, como você queira chamar. E aí é o que acontece. Ela também, nós vamos falar um pouco sobre ela, não é? Para que a gente possa fechar justamente o contexto da onde nós vamos falar para vocês. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá, que fizeram um reinado, tanto Asa como Josafá.
que Deus se agradou, que foi o pai de Jorão, que foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acaz, que foi pai de Ezequias, Ezequias foi o pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que Israel foram levados como prisioneiros da Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Elequim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, 14 desde Davi até os israelitas que foram levados para a Babilônia. Daqui até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. A gente podia até falar sobre essa questão dessas 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, né? Que é uma coisa também interessante. Mas eu preferi simplesmente me ater nessa frase: e a mãe de Boaz foi Raabe, não é? Mas ainda fala aqui no versículo 18, nós vamos ir além do que nós vamos tratar nessa noite, falando do resto dos versículos. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Então, com certeza absoluta, Deus não ia pegar qualquer um para ser o pai de Jesus, porque a educação, não é, de um pai é muito importante no crescimento do filho. Então, mesmo ele sendo Deus, se ele tivesse tido algum pai que não fosse um pai sábio, um pai direito, isso com certeza absoluta ia influenciar, porque Jesus veio como homem, não é? Ele veio como nós. Então Deus tinha que verdadeiramente buscar um homem reto, íntegro e direito como José. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Que essa expressão, né, tem aqui na minha Bíblia, ou outra semelhante, que aparece também em Mateus 2,15, 17, 23. Mateus faz questão de mostrar que esse acontecimento da infância de Jesus cumpre a vontade de Deus revelada pelos profetas. Já tinha sido profetizado, né, há muito tempo, não é, a vinda de Jesus. A virgem ficaria grávida e terá um filho, que receberia o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco, porque Cristo, ele é Deus. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Então, Jesus teve outros irmãos. A Bíblia é clara que depois que Jesus nasceu, Maria teve relacionamento com José e nasceram outros irmãos, não é? E aí termina o primeiro capítulo, não é? E nós vamos justamente aonde eu queria chegar, que é falar sobre Raabe, não é? Essa mulher tão maravilhosa, não é? Como é que uma prostituta ela poderia ser
está na descendência de Jesus, na linhagem da descendência de Jesus. Por quê? Não é? E eu fiz algumas observações, né? Nós vamos passear um pouco sobre a Bíblia, né? No Velho Testamento. Vou utilizar o meu celular aqui que é mais rápido. O livro fica em Josué 2, 1, 22. Então, se você puder, abra em Josué do 1 ao 22, para que a gente possa acompanhar a leitura juntos. Josué 2, 1, 22. Eu estou na tradução aqui NVT, ok? No celular. Não é a mesma tradução que eu estava lendo aqui, talvez que eu leia aqui alguns versículos. 2, 1. Que diz assim: Raabe ajuda os espiões israelitas. Então, no acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões, com as seguintes instruções. Todo mundo conhece essa passagem, não é? Faça um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Olha só, o rei ficou sabendo. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe. Então o rei ficou sabendo e ordenou, não é, a Raabe o seguinte: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Então, como se diz aí no mundo aí, né? Raabe deu aí uma rasteira aí nos caras, não é? E mandou eles ir para um local onde eles estavam escondidos. Ela tinha escondido os espiões. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles e disse assim: ó, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Olha só a fé de Raabe, viu? Raabe descumpriu nesse momento aí uma ordem real, não é? E ainda está mostrando aos próprios espias o poder de Deus. Ou seja, uma pessoa estranha, digamos assim, que não era israelita, era estrangeira, prostituta, mas reconhecendo Deus, não é, o senhorio de Deus. Muita gente hoje, né? Você veja aí uma mulher prostituta no tempo daquele que uma prostituta não valia nada, não é? Basicamente era assim, e reconheceu o senhorio de Deus. E hoje, infelizmente, tanta gente, né, não reconhece, diz que reconhece, mas não reconhece. Disse ela: estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ou seja, ela conhecia a Bíblia no ouvir. Então você vê uma prostituta estrangeira, de uma terra altamente pagã, adoradora de outros deuses, que era Jericó, não é? Já sabia, conhecia a Bíblia. Talvez muita gente nem saiba disso, nem conheça essa história, nem conheça a palavra. E essa mulher aqui conhecia. Ela conhecia o que Deus fez, ela reconhecia o senhorio e o poder de Deus.
quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estão dominados pelo medo. Olha só, o povo de Jericó estava dominado. Ninguém tem ânimo para lutar, depois de ouvir coisas como essa, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo. Olha só, ela reconhece: vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Então aqui ela já está pedindo por ela e pela família dela. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe, e também do meu... Deu um problema técnico aqui. Está funcionando a live? Voltou a live. Bem, eu não sei onde é que estava aí, pessoal. Vou voltar um pouquinho aqui. Teve um problema técnico e eu vou voltar no versículo 9, ok? Josué 2, versículo 9. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. Então, eu acho fantástico que Raabe conhecia a Bíblia de uma forma extraordinária, pelo ouvir, não é? Todas as notícias que saíram desde a saída do povo do Egito até mais à frente, e ela fala aqui: e sabemos que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom. Ou seja, praticamente todas as conquistas que o povo judeu teve, os israelitas tiveram, não é? Ela estava sabendo. Ela tem interesse em buscar, ela tem interesse em ouvir, não é? E ela sabia que Deus era poderoso, que Deus era grande. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e embaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida, e a vida do meu pai e a vida da minha mãe, e também dos meus irmãos e irmãs e suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. E aí, eu não vou ler mais porque eu já fico totalmente satisfeito com o que nós vamos falar. Se você tiver curiosidade, não é? Leia o restante, porque realmente é uma passagem fantástica, não é? Vai ter uma palavra aqui muito bacana que tocou no meu coração, que eu vou mandar para você, viu, Severina? Vou mandar uma palavra aqui que Deus toca no meu coração para que eu envie para você. De acordo com o relato bíblico,
Raabe teria convertido-se a Deus e ajudado os espias israelitas antes da invasão de Jericó. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com a sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas e casou-se com Salmão. Deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, casado com Ruth. Então, aqui nós estamos já falando de duas mulheres fantásticas. Uma Raabe, que conhecia a palavra de Deus, que resolveu mudar de vida, que sabia que se ela aceitasse a Deus, ele mudaria a vida dela, ela tinha certeza. Ela reconhecia o poder, ela tinha temor a Deus. Só que o temor dela era diferente do temor daquele povo que estava ali. O temor que ela tinha, pelas próprias palavras dela, era um temor de respeito. Quando todo mundo estava atemorizado, diferentemente. Ruth também era uma estrangeira entre o povo de Israel, como Raabe foi, uma mulher extraordinária. E ela decidiu viver entre o povo israelita, deixando para trás a geração dela, o povo dela. Ela, como estrangeira, ela decidiu viver, abandonar aqueles deuses estranhos, abandonar os deuses do povo dela. Para quê? Para viver entre os israelitas. E ela, como Raabe, ela viveu também como estrangeira. E você vê que hoje na Bíblia tem um livro de Ruth. Olha só. Não é? E o que é que essas duas mulheres, e daqui a pouco eu vou falar da terceira, elas têm em comum? Elas são da descendência de Cristo. Uma prostituta e uma estrangeira. E nós vamos ver a bondade e a misericórdia de Deus lá na frente para com essas mulheres. Tornando-se assim da linhagem de Jesus. A Bíblia diz que Raabe era prostituta. Deuteronômio 23:17 diz assim: nenhum homem ou mulher pode se tornar um prostituto ou uma prostituta. E como é que uma prostituta viveu entre o povo de Israel e como estrangeira, e além do mais, ser da linhagem de Cristo? Veja a bondade de Deus quando você quer mudar. Quando Raabe, ela disse que queria que aqueles israelitas salvassem a vida dela, ela já estava mudada. Quando ela teve o desejo no coração de ajudar aqueles homens, Deus já tinha um propósito para a vida de Raabe. Deus já tinha um propósito. Então, por que Deus permitiu uma prostituta na linhagem de Jesus? E aí, eu coloquei alguns versículos, não é? Que a gente vai discutir. Um que nós já lemos, que é em Josué 2:3. O rei sabia dos espias e Raabe desobedeceu o seu rei. A desobediência a um rei naquela época era uma coisa passiva, às vezes até de morte. E a desobediência de uma prostituta, imagine só, não é? Imagine só. Ela resolve desobedecer ao rei dela para obedecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Só nisso
já era mais do que suficiente através do arrependimento dela, porque a partir dali ela já queria servir a Deus, ela reconheceu Deus como Senhor, não é? Já seria suficiente para que ela mudasse de vida totalmente. E quando ela é resgatada e vai morar com um israelita, ela já não é mais prostituta. Ela já não é mais prostituta. Foi por vontade que Raabe os protegeu e ajudou. E ela arriscou a vida dela por Deus. Ninguém colocou uma espada no pescoço de Raabe. Ninguém obrigou Raabe a fazer aquilo ali. Ela não foi aconselhada pelos pais, ao contrário. Não é ao contrário. Foi um desejo gerado no coração dela. Foi ela que quis assim. Diz assim, no versículo 9 e 11, bem sei, não é? Bem sei, que nós já lemos. Então, Raabe já sabia que tinha um rei mais poderoso do que o seu. E ainda que lhe custasse a vida, ela resolveu mudar de vida. Isso diz tanta coisa, não é? Porque quando a gente verdadeiramente a gente quer mudar de vida, aceitar Cristo como Senhor e Salvador, que Deus gera no nosso coração amor por Ele, pela sua palavra, pela Bíblia. Nossa, é muito bom ser diferente, muito bom ser diferente. Verso 12 e 13. Raabe reconhece o poder de Deus e pede por uma nova vida. Ela chega e diz, olha, me tira daqui. Eu não quero ser mais aquela pessoa que eu era. Eu quero uma vida nova. Eu ajudo vocês porque eu reconheço um Deus maior do que todos os deuses. Esses deuses que tem aqui é fichinha para o Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, que deixou o povo passar a pés enxuto, que cuidou do seu povo de noite e de dia. De noite tinha chama ardente no céu, fogo clareando o acampamento israelita. Durante o dia, naquele sol quente do deserto, tinha uma nuvem. Deus cuidava do seu povo de dia e de noite. E antes de até entrar em Jerusalém, antes de entrar na terra prometida, na Canaã, antes de conquistar dentro da própria terra prometida, Deus já estava dando vitória ao povo dele. Então Raabe reconheceu esse Deus maravilhoso. Raabe sabia que por causa dos seus delitos, ela estava espiritualmente morta. Ela reconhece Deus por uma nova vida. Ela reconhece que, por tudo que ela tinha feito até então, ela era uma pessoa morta. Todos os seus pecados, como prostituta, tendo aquela vida, ela sabia que não teria uma chance futura, que ela estava morta já. E ela sabia que tendo um Deus grande e poderoso, ela poderia mudar de vida. Efésios 2:1 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados,
vocês estavam espiritualmente mortos. Ela sabia que ela estava morta. Ela queria vida. Ela queria uma nova vida com aquele que verdadeiramente podia dar uma nova vida a ela. E Deus, Ele nunca deixa aquele que quer esperando ou para trás. Nós, como seres humanos, nós poderemos até deixar alguém para trás. Vou dar um exemplo. Nesse momento, uma pessoa que você gosta, que não tem um laço familiar com você, vamos dizer aí, um amigo. Se ele pega esse vírus, você estaria cuidando dele? Você colocaria a sua vida em jogo? Você colocaria a vida da sua família em jogo por esse amigo? Deus é aquele que não importa o jogo. Quando você quer estar com Ele, Ele quer estar com você. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Coisa linda, não é? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Pela fé, Raabe mudou de vida. Pela fé, ela não vivia com israelitas. Será que aquilo que está acontecendo, será que aquilo que eu estou escutando, será que aquilo que eu li, que uma pessoa trouxe aqui, será que é verdade? Será que essa conversa que eu escutei na praça é verdade? Como é que pode? Como pode um Deus abrir o mar? Como pode um Deus abrir o Jordão? Como pode? Ela conhecia, ela sabia que era verdade. E ela tomou posse pela fé. E eu quero dizer a você hoje que pela fé você pode mudar a sua vida. Pela fé você pode mudar todos os seus problemas. Tome posse pela fé que tudo vai mudar na sua vida. Mas não duvide. De maneira nenhuma não duvide. A Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, que vai e que vem. Não duvide. Tome posse, Severina. Tome posse pela fé da sua vitória, em nome de Cristo Jesus. Além de Deus salvá-la, o impressionante é a história de sua descendência. Olha só, a prostituta foi salva e ainda se torna da linhagem do Messias. Raabe foi mãe de Boaz, que resgatou uma estrangeira, Ruth, que também recusou-se a adorar outros deuses. Ruth também, pela fé, Ruth disse: não, eu não quero outro Deus, eu quero o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Foi pela fé também, e a palavra de hoje é essa, meus irmãos. Tome posse através da sua fé. Não duvide, porque Deus vai te dar a vitória. Na mesma linhagem, vemos Betseba, esposa de Davi, que foi motivo de adultério e morte de um homem bom que era Urias. Como pode uma prostituta
uma estrangeira, uma adúltera, está na linhagem daquele que é, que foi, que será o mais puro de toda a humanidade. Como? Como pode? É lindo, né? Deus é lindo, né? Aí vendo tudo isso aí, tudo, analisando tudo, vendo tudo, o que é que eu posso crer? Vendo tudo isso aí, vendo a misericórdia de Deus, por a vida de uma prostituta, de uma estrangeira, de uma adúltera, o que é que eu posso crer? E hoje, além de muitas outras coisas, eu quero te dar duas coisas que eu entendi nisso tudo. Primeiro, todos nós, eu, vocês, somos pecadores. Todos nós. E eu muito mais do que vocês. Todos somos pecadores. A Bíblia diz em João 8,7: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Romanos 3,23: todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos. Somos tão pecadores como Raabe. Somos tão pecadores como Betseba. Somos tão estrangeiros como Ruth, que é por herança que nós somos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Estrangeiros. E pela fé que somos salvos também. Pela mesma fé. Segundo, não há redenção que seja impossível para Deus. Olha só. Não há redenção que seja impossível para Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Ele, por amor, nos resgatou, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi para isso que Cristo veio. Cristo não veio para curar. Cristo não veio para dar comida a seu ninguém. Cristo veio para nos resgatar, nos levar para uma vida diferente, em um lugar diferente. E eu queria que você entendesse isso hoje. Porque esse mundo aqui que a gente está de passagem não é nosso. Entenda, nós vivemos o dia a dia como se isso fosse verdadeiramente tudo, quando não é nada. O tudo não é nada. Se preocupando com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, nos preocupando qual celular vai sair. O JBYKZK, XPMTQ, S19, minha televisão de LED 50, 60, 70 polegadas, meu carro super hiper top, você não vai levar nada. Nada, never. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção. É isso que nós devemos buscar. Mais nada. O que é que adianta termos tudo e perdermos a salvação? É melhor que nós arranquemos um olho, cortemos um braço, ou uma perna, ou os dois. Ele é santo. Ele é maravilhoso. Eu queria convidar você para depois de amanhã. Hoje é segunda, né? Hoje é terça, quarta. Hoje é quarta. Esse corona está tirando a gente de tempo. Mas eu quero que ele vá para o quinto dos infernos, que é o lugar dele. E que nos una mais em Cristo Jesus. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle na minha e da tua vida. Nunca esqueça disso. Nunca. Deus está no controle de tudo. No controle da minha vida e da sua vida. Ele não vai deixar de faltar nada. Não se preocupe. Busque-o e nada mais. Busque-o e nada mais. Aprenda mais sobre ele. É tão bom passar 2 horas lendo a Bíblia, rindo, se deleitando. Peça ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, eu te amo. Me ensina, meu mentor, meu ajudador. Eu queria tanto que o Senhor me ensinasse o que tem aqui. Faça essa oração. Que você vai ver que as letras e as palavras vão pular de dentro desse livro. Vão encher os teus olhos, encher o teu coração. Amém? Quarta, quinta, sexta, né? Sexta-feira eu volto. Quero orar por vocês. Por Severina, Josildo, Natan. Né? Deus abençoe a vocês. E tenho certeza absoluta. E todas as outras pessoas, parece que tem muitas salas, né, que eu não entendo esse negócio, não entendo. Bem, eu não entendo muito. É segunda, quarta e sexta, né? Segunda, quarta e sexta, que nós estaremos aqui falando do livro do Novo Testamento todo. Nós não vamos ler o Velho Testamento, só o estudo sobre o Novo Testamento. Vai vir alguns versículos e capítulos do Velho, mas nós estaremos lendo, não é, capítulos do Novo Testamento todo, até Apocalipse, até a gente fechar em Apocalipse. E quando a gente estiver em Apocalipse, nós vamos entender algumas coisas que a gente precisa entender, não é? São estudos profundos, mas eu tenho certeza absoluta que você vai saber, não é? Saber sobre Gênesis 6, saber por que acontecem as coisas, saber por que toda a riqueza só está na mão de 1% da população, por que 99% fica só apenas com 0, pouco por cento da riqueza do mundo. A gente tem que entender isso, não é? Isso nós vamos entender quando a gente chegar lá em Apocalipse. Prometo a vocês. Não vai demorar, talvez em 2022 a gente chega lá, mas eu vou viver até 120 anos. Então, vai ser bom, tá certo? Talvez a gente aumente aí esse tempo, não sei. Mas amanhã, irmão Júnior vai estar aqui, e irmão Josildo, e talvez a irmã Michele, não é? Com vocês aqui, tá bom? Numa live linda e maravilhosa, para que vocês possam, e vão orar por todos vocês. E eu tenho certeza absoluta que Deus é maravilhoso na vida de todos vocês, meus irmãos. Então, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse pequeno estudo. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Foi pela fé, Senhor, que aquelas mulheres de Deus abraçaram o Deus Todo-Poderoso, mudaram a sua vida.
pela mesma fé, Senhor, eu me agarro hoje nela e jogo para meus irmãos que estão nos ouvindo agora nesse momento. E essa fé, eles estão pegando lá do outro lado, abraçando esta fé. E o Senhor, Deus, mostrará que o Senhor é Deus também na vida deles. Fará uma diferença tão gigantesca. Nada faltará a esse povo, nada em nome de Cristo Jesus. Mesmo nesses momentos difíceis, o Senhor trará tudo para suprir todas as necessidades deles em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu amo vocês, não é? E até sexta-feira com o irmão Assis de Jesus, ok? Muito obrigado por todos vocês. Severina, tome posse dessa palavra, tome posse. É pela fé, minha irmã, é pela fé que você vai ter a vitória em nome de Jesus. Creia que Deus vai fazer a diferença. Amém? Deus abençoe a todos vocês.